dia! Hoje nós estamos no dia 37 do devocional de 50, o mais profundo, que a gente está falando sobre o Espírito Santo, buscando uma comunhão intensa e maior com Ele. E como Ezequiel viveu numa visão com o anjo, e mais profundo, estamos aqui com o anjo e a vara de medir direcionando a gente para esse caminho mais profundo. E hoje nós vamos falar de uma das missões do Espírito Santo. É a segunda, na realidade. Ontem a gente falou sobre a missão dele nos convencer quando pecamos. E hoje a gente vai falar sobre ele nos convence da justiça, né? E o texto que a gente vai usar aqui como base é João 16:10. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, isso é Jesus falando, denunciará o erro do mundo mau quanto ao pecado, a justiça e o julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim e o pecado é o pecado básico deles, que a justiça vem do alto, onde eu estou com o Pai, e onde eles não podem me ver e nem têm o controle, e que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mau é levado a juízo e condenado. Aqui é aquele contexto onde Jesus estava falando o que ia acontecer quando ele voltasse para o céu. E vamos lembrar, ele estava falando para os seus discípulos, eles estavam extremamente tristes, né? Imagina, ele tá lá sentado com os 12, eles achando que Jesus ia começar finalmente a revolução, ia virar o rei, ia acabar com o Império Romano e todo mundo aqui. Como assim você vai morrer? Como assim você vai embora? Como assim pode vir alguém que é melhor que você? Pode vir alguém que vai cumprir o seu papel aqui? É impossível, né? Mas eu imagino, eu no lugar dos discípulos não ia ser muito diferente não, tá? Você pensa você viver com Jesus 3 anos e meio, aquela pessoa incrível, maravilhosa, perfeita, aquela que de fato virou o alicerce da vida deles e no qual eles realmente podiam colocar ele como alicerce, não é verdade? Às vezes a gente se apoia emocionalmente em tantas pessoas ao nosso redor, em vez de apoiar em Deus, mas eles estavam ali, usando Jesus da forma certa, como apoio e como a fonte central da vida deles. E Jesus fala, então, eu vou morrer, e já é um fato isso, e eu vou lá pro Pai, e o Pai falou que vai mandar alguém aqui pra deixar com vocês. Né? E eu ia estar de boca aberta, falei assim, não, nem possível, alguém melhor que Jesus tá do meu lado. Mas ele mandou o Espírito Santo. Não é incrível? Não é incrível? E o que a gente pensar? Se a gente parar para pensar assim, não, me convencer do pecado é fácil imaginar o Espírito Santo fazendo isso. Me convencer da justiça. Como assim? Em que aspecto? Justiça, né? E eu lendo aqui o nosso devocional, a pastora Patrícia, ela trouxe exatamente assim, a palavra justiça, que vem aqui, nesse ponto, no grego, é a palavra, gente, vamos lá, a palavra dikaiosune, que significa que aspecto da justiça? Retidão, referindo-se a quem é aprovado por Deus. E agora, como que então fica mais fácil a gente imaginar, né? Fica mais fácil a gente imaginar. Então tá bom, então quer dizer que o Espírito Santo me convence da justiça, e essa justiça é o quê? É me mostrar o que Deus aprova e o que Deus não aprova. É aquele famoso ser guiado pelo Espírito, que todo mundo quer. Só que aqui tá de uma forma diferente, que pra gente que fala português e que não lê a palavra no grego, às vezes não fica tão fácil de conectar. Não é verdade? Mas essa é a questão, né? E Jesus já falou isso, porque ele falou o seguinte, o Espírito Santo vai falar para vocês as coisas futuras e vai lembrar tudo o que eu já disse. Porque o objetivo grande de Jesus era trazer o reino de Deus, na verdade. Até quando ele ensinou
o Pai Nosso, ele falou, uma parte da oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como já é feita aqui na terra, como já é feita no céu. Esse é um dos grandes desejos do Senhor, que a gente pratique a cultura do reino de Deus aqui. E quem ensina e quem direciona a gente a praticar essa cultura do reino? O Espírito Santo. Aqui nós temos o manual da cultura do reino. Não é verdade? A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é a vontade, é aqui onde a gente descobre o que Deus já manifestou como ser a sua vontade. É o manual do fabricante, do nosso fabricante, do nosso Pai. E o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai traduzir esse manual. E vai lembrar desse manual no nosso dia a dia. Por isso que é tão importante quando a gente vai ler a Bíblia. E é uma coisa que eu descobri na prática, né? Por muito tempo, né? E eu fazia essa mesma oração repetidamente toda vez que eu ia começar a ler a Bíblia. Eu fechava o olho e falava: Senhor, Espírito Santo, me ajude a colocar em prática e a ver e achar e encontrar a aplicabilidade daquilo que eu tô lendo agora para minha vida. Porque a gente volta na linguagem de amor, que eu já falei qual é a linguagem de amor de Deus. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Porque ele fala o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse me ama. Ou seja, aquele que me ouve e me obedece demonstra o seu amor por mim. E o Espírito Santo, ele vem exatamente para isso, para te lembrar as palavras do Senhor, para que você as pratique. Ele vai te lembrar e te mostrar que aquilo não vai vir de Deus, o que vem de Deus, para você fazer ou não fazer. Então, quando você erra, ele te lembra do pecado. E se você não souber o que fazer, ou aquilo que você precisa colocar em prática, ele te lembra qual é a cultura do reino que você pode aplicar na sua vida hoje. É isso. Essa é a segunda missão do Espírito Santo aqui para nós, que é linda, maravilhosa. Porque, gente, obedecer a Deus, e pensa que Deus fala que ele coloca em nós o querer e o fazer. Até a vontade de obedecer a palavra, ele coloca em nós, por meio desse convencimento do Espírito Santo. Deus é muito maravilhoso, porque ele, Jesus, vindo como homem, ele teve essa plena consciência da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, das vontades que a gente tem que não combinam com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o quanto pode ser difícil executar a vontade de Deus batendo de frente com a nossa vontade. Por isso que esse devocional, e é só para lembrar que é o seguinte, esse devocional ele foi proposto como uma prévia, como um esquenta para a conferência que vai acontecer na nossa igreja de 3 a 5 de junho, ali bem no feriado de Pentecostes. Eu até vou deixar aqui embaixo, gente, o link de inscrição. Vão ser pessoas e pastores incríveis para ministrar na nossa igreja, para falar desse tema maravilhoso que é o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo, que é ser guiado e ser instrumento pelo Espírito Santo. E todo esse devocional é o esquenta. Mas o devocional não foi a única coisa proposta. Foi o jejum e a oração. Gente, essa tríade é poderosa. Essa tríade é poderosa. Porque você dá toda a matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar em você. Você já parou para pensar? Porque você lê o manual, com o jejum, você põe as suas vontades carnais no lugar, você mostra quem manda. Não é o seu corpo, é você que manda. E a oração é esse jorrar nos pés do Pai. A oração é esse ato de fé, que você tem certeza que você não está jogando palavras ao vento, não está falando sozinho, porque Deus está ao seu lado. Eu vou contar uma experiência que eu tive domingo, no culto, né? Eu tava lá no culto domingo, Dia das Mães. Não sei se todos sabem, mas eu tenho 3 meninos. E eu acordei no mau humor.
não compatível com o Dia das Mães. Mas nós somos mulheres e nós temos hormônios. Mas só que eu sabia que aquilo... Eu não sabia, depois eu demorei um pouquinho para notar que aquilo lá não era uma questão de hormônio. Aquela era uma questão de saudade da minha mãe. E aí eu cheguei na igreja, pro culto das 11, e eu falei... Começou o louvor. Ai, mas me deu vontade de chorar. Me deu uma vontade de chorar. Aí eu fiz... Eu me ajoelhei. Eu coloquei, sabe, aquele rosto em terra, assim. Eu conversei com Deus. Coloquei tudo aquela angústia que eu tava sentindo, aquela tristeza. E eu falei, Senhor, o processo tá difícil. Faz um milagrinho sobrenatural, porque tá difícil o processo, né? Esse processo do luto, esse processo de se adaptar, é difícil, né? E veio a mensagem, o pastor Martini falando sobre, porque esse mês a gente está trabalhando sobre, o tema da igreja é porção dobrada. E cada mês a igreja está trabalhando sobre um aspecto da porção dobrada, e esse mês justamente é a porção dobrada do Espírito. Então, tá casando tudo certinho, porque Deus é muito bom e maravilhoso. Ele faz tudo cronometrado. E aí, mensagem maravilhosa, gostosa, eu sou daquela que anota, nananã. E sabe aquele momento em que que o pastor vai vai convidar, fazer aquele convite maravilhoso das pessoas aceitarem a Jesus? Aí eu saí da minha cadeira e fui ajoelhar de novo na minha cadeira mesmo. E aí eu não tive vontade de ajoelhar. Eu tive vontade de sentar no chão. Eu sentei no chão e usei a cadeira de apoio aqui assim. E fechei o olho. Gente, me veio uma sensação que eu estava sentada no chão e com a mão aqui assim, ó, aqui embaixo, era o joelho de Deus, de Jesus. E é como se ele estivesse passando a mão na minha cabeça, num ato de consolo. Ai, que maravilhoso. Maravilhoso mesmo, porque muitas vezes a gente sabe que Deus está do nosso lado, mas parece que a gente quer uma sensação física, palpável, né? A gente a gente sabe que a gente pode ser abraçado por Deus, e nós somos muitas vezes abraçados pelo Espírito, né? O nosso espírito é afagado, mas a gente é humano. E parece que às vezes, muitas vezes a gente quer aquilo, que é o toque físico, que é o abraço corpóreo, vamos dizer assim, né? Mas aquele momento eu tive uma sensação quase física, me supriu. Foi incrível, porque aquilo me trouxe o afago que eu precisava. E eu consegui aquilo da fonte certa. Não sei se vocês conseguem me entender. Foi que nem quando eu falei agora, quando os discípulos falaram assim, como que pode vir alguém melhor que Jesus? Porque eles, de fato, eles viveram o melhor dos mundos, gente. Eles tinham, inclusive, Jesus em carne e osso com eles. E eles podiam abraçar Jesus, né? Abraçar Jesus, se apoiar na pessoa certa e ter ela de maneira corpórea do lado deles. É incrível essa sensação. E eu acho que domingo foi a sensação assim, que eu mais me senti próximo do palpável de estar perto de Deus. Essa foi a segunda vez que eu tive essa sensação na minha vida. Que a primeira foi como se eu tivesse um anjo do meu lado, assim, e eu tava no carro, e eu coloquei até a mão no banco do carro do lado, porque eu falava assim, a sensação pra mim era tão forte que tinha um anjo ali, alguém ali do meu lado, que eu pus a mão no banco pra ver se eu tocava a pessoa. Tá vendo, o ser humano sempre que é um toque. Mas é isso, gente, acho que eu saí um pouquinho do foco. Mas pra lembrar que o Espírito Santo, ele vai nos convencer da justiça. Ele vai nos mostrar o caminho. Ele vai nos lembrar do que Jesus disse. E no caso concreto, nos ajudar
a tomar a decisão de maneira que a gente demonstre o nosso amor por Deus, por meio da obediência. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai querido, eu quero te agradecer por essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é uma parte de Ti dentro de nós. Eu quero agradecer por esse trabalho maravilhoso que Ele faz conosco, e por meio do qual Ele expressa a vontade do seu coração para nós, e para que a gente possa, por meio da obediência, demonstrar o nosso amor por Ti. Pai, dá-nos força e atitude, ousadia, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor, por meio de Jesus, por meio dos profetas, por meio de toda a Bíblia, nos ensinou a fazer. E que assim a gente demonstre o nosso amor por meio da obediência. Pai, retira dos nossos corações, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, toda raiz de rebeldia, toda raiz de desobediência, toda raiz carnal e maligna que possa querer nos desviar da obediência que nós queremos praticar pela Tua palavra. E que no lugar, Senhor, coloque em nós um espírito de obediência, um espírito, Pai, de frutificação, que é por meio da palavra, Pai, de multiplicação dos dons e talentos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Faz de nós, Pai, multiplicadores dos dons e talentos e aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Bom dia.